Irmãos, nós temos como tema para esse ano um desafio precioso de Deus para nós: viver como ressuscitados com Cristo. Eu creio que a nossa fé cristã, durante muitos anos, durante séculos até, ela tem caminhado pulando uma perna só. Se é que ela estava pulando uma perna só, talvez se arrastando um pouco, porque Paulo diz que o caminho mais excelente que existe para o cristão e para a igreja é esse amor incondicional de Deus por nós. Quando aquela igreja de Corinto está muito complicada, muito doente, o remédio que ele passa é 1 Coríntios 13, passa a nos mostrar o caminho mais excelente. 1 Coríntios 13. 4 anos estamos trabalhando na Igreja da Graça sobre esse tema. Foi incompleto, porque eu deveria ter trabalhado também 1 Coríntios 15, que é a experiência de Paulo com Cristo, que nos amou morrendo por nós na cruz, mas nos amou também, ressuscitando por nós, para nos ensinar verdadeiramente o caminho da vida e o que é melhor. E nós temos descoberto algumas dessas coisas, compartilhado com alguns amigos. Por isso, o tema da igreja para esse ano é viver como ressuscitados com Cristo. E sabemos que não é fácil, nem a Bíblia diz que é fácil. Antes ofereçam-se a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os seus membros como instrumentos de justiça. Então vejam bem, irmãos, há 2 anos, pelo período de 1 ano inteiro, domingo após domingo, aqui nesse santuário, nós somos desafiados por Romanos 8, 29, acerca da razão de ser da nossa vida como cristãos, a razão de ser da nossa fé cristã, o seu porquê e o seu para quê. E o texto de Romanos 8, 29 explica muito bem que nós existimos como cristãos para sermos conformes à imagem do seu Filho. 1 ano inteiro, irmãos, a gente trabalhou isso aí. 1 ano inteiro. E isso só é possível porque Ele morreu na cruz por nós, sofrendo por nos amar, porque nos é impossível imaginar o que foi esse sofrimento. Ele morreu por nós, diz Paulo, sendo nós ainda pecadores, gente ruim mesmo. Mas Ele não parou aí, irmãos, e graças a Deus Ele não parou aí. Ele também ressuscitou por nós, para ser o primogênito de muitos irmãos. Também nós falamos tanto sobre isso. A razão de ser da nossa vida é para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. E Ele é apresentado como primogênito de muitos irmãos. E esses muitos irmãos somos nós, se, e entra uma condicional aí, se de fato morremos para os rudimentos do mundo. Os rudimentos do mundo são esses esquemas malignos construídos, irmãos, por uma estrutura social que é perversa em todos os sentidos. Um dia eu vou mostrar para vocês, vou expor para vocês a biblioteca só sobre a questão do mal, para a gente ter uma noção das sutilezas e da agressividade do mal e do maligno. Então, nós somos chamados a ser esses muitos irmãos, se de fato morremos para os rudimentos do mundo. E às vezes a gente mergulhou naquelas águas ali que simbolizam a morte, para esse estado de vida anterior, e depois a gente começa a ver da mesma maneira. Em Colossenses 2,8, o apóstolo Paulo diz: cuidado, que ninguém os venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Será que a gente tem entendido isso muito bem? E será que a gente tem posto isso em prática no nosso dia a dia? Nas coisas mais
simples, ou nas coisas medianas, ou nas coisas mais complexas. Eu fiquei feliz porque 15 dias a irmã Gelson me fez um convite para estar lá na Etiópia e participando não somente do culto, a reflexão belíssima que o Léo trouxe para nós, mas também almoçando lá, e foi uma coisa muito boa almoçar também, né, com os irmãos. Foi muito bom ver aquele grupo grande pela manhã, mesmo sendo a hora da maré, mas um grupo muito grande ali, atento aos louvores, orações, etc. E foi no período que a gente chama de período Momesso, período da festa de Momo. E dias antes o pastor Ney tinha ligado para mim: pastor, o que é que eu faço? Qual é o problema? O colégio onde os meninos estudam é o colégio católico. Ótimo colégio, não tem o que dizer do colégio. A Agnes é professora desse colégio. E o colégio está chamando os meninos para viver o carnaval. E o Levi está seduzido por essa ideia de viver o carnaval. O que é que eu faço, pastor? Corte agora. Corte a partir de agora. Eu tomei consciência do que era o carnaval, irmãos, quando eu tinha 14 anos de idade. Examinando, meditando, ouvindo alguns amigos sobre o que acontecia nos clubes aqui do Iado do Pai do Sábado, do Clube Tênis, do CRB, etc e tal. E comecei a juntar os fatos. E aquilo que a internet mostra sobre o que é o carnaval, a maioria é bobagem. A essência do carnaval não está ali porque não há interesse em mostrar isso. Essa essência que vem dos instintos mais baixos do ser humano. A Bíblia fala claramente na Carta da Liberdade, que é a Carta aos Gálatas, que espírito e carne não combinam. O espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito, porque são opostos entre si. Não há compatibilidade entre carne e espírito. E que nos ajuda mais a compreender isso é o pai da psicologia analítica, Jung, quando ele diz que nós somos compostos de opostos, e um dos nossos opostos é espírito, ele não diz carne, não, instintos. E quando ele se refere aos instintos, são esses instintos que às vezes gravitam em nosso inconsciente e levam a gente a fazer o que a gente não gostaria de fazer. Toda vez que a gente cede a um convite desses, o mínimo que nós façamos para apoiar essa festa, que tem um caráter demoníaco, não tenho dúvida disso, nós estamos co-participando, irmãos, na destruição de princípios e valores do reino de Deus. Carnaval, a festa da carne, a vazão que se dá aos instintos. E é curioso que você tem hoje um grupo muito forte no catolicismo que não aceita isso. Enquanto a gente estava, eu vim aqui uma noite no Genai, no período do carnaval, o Roberto quem estava na vigilância, e eu vi um som de música aqui atrás, nesse colégio. Eram católicos fazendo retiro espiritual no carnaval. E em vários lugares você encontra católicos que não aceitam de forma alguma. Já tem uma noção muito precisa de toda a indústria do entretenimento que investe pesado. Quando você vai ver o resultado no final de uma festa dessas, é uma tragédia. É uma tragédia. Todos os resultados que são dados nos veículos de comunicação são falsos, mentirosos. Eu não tinha noção disso. Até que o menino que era policial na Igreja da Graça, o Osmar, dos primeiros convertidos ali no morro, eu vinha chegando no retiro de uma igreja que estava em estado de serviço. Eu disse: Osmar, que número é esse de pessoas mortas no carnaval? Eu disse: pastor, isso é conversa fiada, você não faz ideia. Bota o dobro disso aí, o dobro de tragédia, pastor. A gente que está de serviço é que a gente sabe como de fato as coisas são. Mas tudo que é negativo é droga de todo tipo, é promissão de todo jeito. Mesmo quando a gente se lembra daquelas experiências do passado dos bailes infantis de carnaval,
ainda assim a gente investe na indústria que destrói e não traz vida. E é por isso que não podemos compatibilizar com esse tipo de sentimento. Até porque a gente vê que a proclamação dessa festa surgiu com a Igreja Católica. Mas hoje você tem um grupo que resiste a isso, que não aceita isso, que prega contra isso. Jovens que se levantam contra isso, que no carnaval se retiram. E não é um retiro espiritual como o nosso, que tem a origem americana, que tem piscina, que tem natação, que tem gincana. Você vai a um retiro católico, o pessoal está lá para orar, para fazer silêncio, tem um momento de silêncio, tem a homilia, tem a comunhão, tem os cantos, louvores, só. Não tem negócio de esporte, não, é retiro mesmo. Porque é a herança europeia, é a herança nossa americana, sempre tem negócio de lazer, etc. Irmãos, quando nos convertemos verdadeiramente a Cristo, nós experimentamos uma morte. Um corte radical e definitivo com o mal e com a aparência do mal. E nós deixamos de dar atenção àquilo que seduz nossos instintos. A simbologia do batismo, por imersão, né? Embora por aspersão tenha o mesmo significado, mas a simbologia do batismo, para a pessoa mergulhada naquelas águas, dizendo que está morrendo para o estilo de vida antigo, onde os instintos prevaleciam sobre o espírito. Maravilhoso, você ressurge para uma nova vida. E é por isso que na carta aos Colossenses, Paulo diz assim: pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. No início de participar ultimamente do trabalho do Impacto Radical, lá em Salvador, no Carnaval, tem o Impacto do Carnaval, onde várias igrejas batistas se reúnem, se preparam, coletam, fazem uma preparação na concha acústica do Teatro Atual, antes do Carnaval. As pessoas levam alimentos não perecíveis e várias igrejas ficam com uma estrutura de acolhimento dos jovens que são tirados de dentro da folia do Carnaval pelo Ministério do Impacto no Carnaval. Eles fazem pantomima, teatro, música, tudo eles fazem. E são agredidos verbalmente por alguns desses globais que estão naqueles palanques. Mas vão lá para dentro. E a maioria de jovens que eles têm tirado de lá de dentro são jovens pentecostais das igrejas do interior do estado da Bahia. 100%. Vão para lá. Começam a ouvir os cantos, começam a chorar. Correm quando estão os meninos e pedem ajuda. São levados para esses espaços, onde são reestruturados, recompostos em sua fé, para viver de maneira qualificada a sua vida cristã. Como viver, irmãos, como ressuscitados em Cristo hoje, nesse esquema da cultura pós-moderna que é tão sedutor? Como viver? A Bíblia nos ensina a fazer isso. Eu vou fazer isso na parte da manhã e concluir na parte da noite. Em Efésios 4:17, Paulo diz assim: não andar mais como também andam os incrédulos, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Porque na verdade, quando você faz alguma colocação dessas hoje, você diz assim: isso é bobagem, eu não acho nada demais. Não é assim que a gente faz? Eu não acho nada demais. Mas, irmão, será que podemos aceitar isso? Será que podemos aceitar isso? Qual o lugar do eu na relação com Jesus? Qual é o chamado primeiro que Jesus faz quando nos convida para seguirmos os seus passos? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. É o Senhor que está entronizado em nós. Acabou esse negócio de dizer eu não acho nada demais. É Ele quem tem que achar. É Ele quem vem de nós. Não é assim que a gente canta, que cantar é muito fácil. Vem reinar em mim, Senhor. A gente não canta isso.
E às vezes a gente canta e não se encanta com isso. Vem mais, vem Senhor. Para poder a gente fazer a diferença. Porque o carnaval, irmãos, hoje ele faz parte do esquema de uma estrutura desesperada que mina a juventude do mundo inteiro, seja no Rio de Janeiro, seja em Ibiza, seja em vários lugares onde determinadas celebrações são verdadeiros cultos a paz nossos filhos. A gente tem que ser atento a isso. Eu não julguei que fosse preciso falar sobre isso. Porque a Igreja da Graça que eu pastoreei, ela teve 2 jovens que andaram experimentando e vieram arrependidos falar comigo depois. Uma das meninas, inclusive, foi convidada a ser diaconisa 4 vezes e não quis. E vocês não percebem. Mas o pastor que foi o pastor pai daquela igreja, ele fez um doutrinamento perfeito na Igreja Batista da Graça. Que algumas coisas realmente não são possíveis. A juventude daquela igreja. Não foi uma juventude melhor do que as outras, não. Mas não sei. Primeira coisa, não andar mais como também andam os incrédulos, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eles podem dizer, eu acho nada demais. Mas nós, quando nos convertemos a Cristo, o senhorio de Cristo passou a ser fundamento da nossa vida, o Senhor ressuscitado, então é Ele que tem a última palavra, é o Senhor. A segunda coisa, são 4 coisas apenas. No trato com o passado, a despojar-se do velho ser humano que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Efésios 4, 22. Tudo aquilo que antes seduzia perde o sentido por causa desse depois com Jesus Cristo. Repare que Saulo de Tarso, que viveu uma experiência que era muito diferente dessa, assim, era um religioso, e a religião dele havia adoecido. Quando ele tem esse encontro com Cristo ressuscitado, que a igreja precisa conhecer melhor, de modo geral, no mundo inteiro, ele diz, eu considerei todo o resto, aquilo que satisfazia meus instintos pessoais, religiosos, etc. e tal, eu considerei como esterco, por causa de uma coisa, a sublimidade de Jesus Cristo. A sublimidade de Cristo. Terceira coisa, renovar-se no espírito do seu entendimento, porque passamos a ter, se de fato nos convertemos a Cristo como Senhor da nossa vida, até a sua mente. Nós pensamos como Cristo. 1 Coríntios 2,16, porque esta é a aliança que firmarei com a casa, não, digo melhor. Em 1 Coríntios 2,16, nós lemos Paulo dizendo, pois nós temos a mente de Cristo, porque nos convertemos a Jesus Cristo, que passou a ser o Senhor absoluto da nossa vida. E na carta aos Hebreus, no capítulo 10, verso 2, o autor diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Veja o que ele diz, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E por último, irmãos, o que precisamos fazer para viver como ressuscitados com Cristo, hoje pela manhã, e mais à noite, revestir-se do novo tipo de ser humano, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Veja só que palavra de Paulo. Revestir-se do novo tipo de ser humano, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Esse é o modelo. Esse é o modelo do novo ser humano em Jesus Cristo. E quando Paulo diz assim, um novo tipo de ser humano, a palavra novo não é a palavra neos, que indica uma coisa recente. É a palavra kainos, que indica uma qualidade de algo que jamais havia existido antes e passa a existir a partir daquele momento em diante. É uma qualidade nova. Quando você tem um encontro com Cristo e Cristo muda a sua vida, há um novo ser que
faz parte de uma nova criação, da qual Cristo é o primogênito. E nós somos os seus irmãos. Então, o texto da nossa igreja para 2016 é antes. Ofereçam-se a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os seus membros como instrumento de justiça. Nós somos, meus amados irmãos, fruto do amor do Jesus crucificado e do Cristo ressuscitado, do Cristo exaltado por Deus e glorificado por Deus, para nos gloriarmos sempre no Senhor e mais em nada. Eu entendo até, irmãos, entendo muito bem que como evangélicos, nós, para fazer a diferença, construímos a ideia, a imagem de um povo sem festa. Eu sei que não precisa de festividade. O povo de Israel tem suas festas. Talvez a igreja cristã precise, na verdade, a igreja evangélica, criar uma dimensão festiva própria da sua teologia, da sua experiência de vida. E eu tentei fazer isso aqui. Eu tentei, irmãos, mas confesso que eu me desestimulei depois da morte do irmão João Batista. Sabe por quê? Porque naquela semana a gente ia começar a Semana da Primavera, que é uma tradição da Igreja Betel de agora aqui. Eu trouxe o pastor Acácio para falar sobre as festas de Israel, mas aí o irmão João Batista faleceu. E me deu uma tristeza muito grande, porque já uma pessoa gostava de festa. Irmãos, as festas judaicas são lindas. Quando eu estava pregando, falando naqueles eventos de São Paulo, para empresários, por 14 anos seguidos, num dos eventos, o rabino Henri Sobel levou a juventude da hebraica. Irmãos, adolescentes, aqueles meninos fizeram umas 3 danças no palco, um negócio de chorar. Dança voltada para a dimensão da relação do povo judeu com Deus. Coisas lindas, encantadoras. Ninguém, até então, naquele universo, 1000 líderes, tinha visto um negócio daquele. Agora de arrepiar, uma coisa belíssima. Quem sabe a gente precisa disso, para essa dimensão festiva que a gente precisa experimentar. Mas precisamos entender que a experiência com Cristo é radical. Se não for radical, nós vamos ser possuídos pelo mal, na sua sutileza ou na sua explicitude. Ele usa os 2 extremos para nos pegar. Do mal, por aparentemente simples que seja, irmão, não pode vir nada de bom. Não concordo, não assim debaixo desse ditado de amados que vêm para dentro. Não. Há situações críticas, sofridas, difíceis que vêm para dentro. Mas da essência do mal, que por mínimo que seja, só vem mal. E toda vez que nós coparticipamos de alguma coisa que é má, e a gente racionaliza, não, mas bobagem, nada demais isso aqui. A gente instala imediatamente lá dentro, no nosso inconsciente, aquilo chamado sentimento de culpa, que passa a ser um flagelo da nossa vida. Tudo influenciado, que nos fez o que é agradável a Deus. Mas se a gente fez, pede perdão a Deus, se reprograme diante de Deus. Faça como Reginaldo Farias, não é cristão não, mas estava vendo a entrevista dele ontem, casualmente. Ele teve uma doença muito grave, foi parar em cadeira de rodas e tudo. Ele disse que era um cara muito ranhita, brigado por tudo. Era um problema, quando ele chegava, ele causava um problema. E ele disse que a partir dessa experiência da doença, quando ele começou a se ver de outra forma, com muitas limitações, dependendo de outras pessoas o tempo inteiro, vendo pessoas tão gentis, tão carinhosas cuidando dele, ele disse: olha, eu mudei, eu reprogramei a minha vida, hoje eu não desgasto com coisa pequena, não, melhorei muito, preciso melhorar mais ainda, mas eu reprogramei a minha vida, em função disso que eu vivi. Irmãos, terminando, Cristo foi tentado em coisas aparentemente nada demais. As 3 tentações, se fazer uma leitura rápida assim, nada demais. E ele respondeu ao tentador com a palavra: está escrito. E o diabo é tão sedutor que não se deu por vencido e o tentou, dizendo: também está escrito.
E aí Jesus Cristo perdeu a paciência e mandou o diabo afastar. E é por isso que é tão importante esse curso de Bíblia que a gente está fazendo na juventude. Eu também tenho procurado terminar com aquelas experiências dos gideões. E aquilo que marca a sua vida profundamente é quando eles se deparam com esse texto que é vida pura o tempo inteiro. E que mostra para nós o que é caminho de vida e o que é caminho de morte. Alguns anos em Salvador, um clichê evangélico, mas foi o Pai Fábio até que trouxe, falando sobre o cristão aqui que tem que se manter na brecha. Mas, irmãos, para podermos estar na brecha, nós não podemos dar brecha. O vazamento daquela represa que causou aquele estrago em Pernambuco, que eu era seminarista ainda, começou com uma abertura bem pequenininha, foi minando. Até o pânico ser instalado, eu vi com os meus olhos, eu vi o estrago que foi feito depois. Eu saí para ajudar os meus adolescentes que estavam em suas casas em Remédios e Parnamirim, e vendo 2 metros de água entrado na casa dele, arrebentaram com tudo. Começou com uma aberturazinha bem pequenininha na represa. Não cuidado. Ela foi aumentando. Até que veio o estrago definitivo. O que a gente faz, pastor, para a gente pôr em prática isso que o senhor falou pela manhã? 2 coisas. 2 versículos que você já conhece muito bem. Primeiro, orem sem cessar. Paulo não está dizendo, faça 24 horas de oração. Ele está dizendo, faça aquilo que é orientado pela oração da bênção a partir do Antigo Testamento. Qualquer coisa, boa, mediana, negativa, Senhor, eu te bendigo por isso. Se é coisa boa, Senhor, eu te bendigo por essa bênção maravilhosa que o Senhor me deu. Se é uma tentação, Senhor, eu te bendigo porque eu não estou sozinho nessa. O Senhor está aqui comigo, me ajude. Se é uma coisa ruim que aconteceu, Senhor, eu te bendigo porque isso está amado, está sofrido, está difícil, mas eu não estou só. O Senhor está comigo. Isso é orar sem cessar. Caberacá, ora sem cessar. A outra coisa, examine tudo. E o que é bom você incrementa na sua vida. E o que é mau é o lixo das coisas velhas que passaram. Não fazem mais sentido para nós. Eu falei no episódio do carnaval, não são do contexto que a gente viveu, mas há outras coisas no contexto da vida, nas nossas profissões. Olha isso aqui, você bobagem. Assina aqui, ninguém vai perceber. É nada demais. Eu não acho nada demais. A partir de Cristo em nossas vidas, é Ele que é entronizado, que é o Senhor, que nos ajuda a dizer, aparentemente isso é nada demais. Mas esse nada demais pode inchar, pode crescer e pode se transformar numa hecatombe de proporções que eu não posso